Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Impulsiona, o podcast da HC que fala sobre assuntos do universo da tecnologia, inovação, empreendedorismo, gestão e todos os assuntos relevantes para o nosso negócio e também para o seu negócio. Hoje vamos falar sobre startups, da ideia ao mercado. Vamos discutir esse tema que é tão relevante no cenário, em especial da tecnologia, com dois convidados muito especiais. Primeiramente, o René Anzilheiro, que é coordenador de projetos para captação de recursos no escritório de projetos e prospecção de soluções do Polo em Parque Científico e Tecnológico da Unospecó. Obrigado, René. Obrigado. E, acompanhando o René, a Rafaela Moreno, que é CEO e cofundadora da Meu Bom Velhinho, startup de Health Tech, que conecta profissionais do cuidado a idosos e realiza a gestão de atendimentos domiciliários. Obrigado, Rafa, obrigado pela presença. É um prazer tê-los aqui falando sobre esse tema que é tão relevante aí no cenário da tecnologia, não apenas da tecnologia, isso é importante já deixar claro, né, que startups hoje sim estão muito conectadas ao universo tecnológico, das tecnologias da informação e da comunicação, mas como temos aqui, a Rafa depois vai falar um pouquinho do negócio, né, da ideia ao negócio, da Meu Bom Velhinho, o quanto as startups estão inseridas e imersas em todos os universos e segmentos. Para começar a conversa, eu vou falar. A primeira pergunta que eu quero fazer é para o René, que inclusive vai capitanear aí o próximo Startup Weekend. Para quem está nos assistindo, René, traz um pouquinho do que é um Startup Weekend, por favor. Show. Então, muito obrigado pela oportunidade, né? Muito contente de estar aqui ao lado da Rafa, né? Que é uma startup que nasceu dentro de um SW. Então, o que é o Startup Weekend? O Startup Weekend, ele é uma metodologia que ela acontece durante um final de semana, então são 54 horas de imersão, onde grupos, né, de pessoas aí que até então não se conheciam, vão trabalhar em um objetivo, né, que é identificar um problema, criar uma solução para esse problema, trazendo uma entrega de valor ao consumidor. Então, sempre quem vai ser o jurado, de fato, da ideia é o cliente. Então, esse pessoal, eles passam por uma capacitação, eu diria, né, de um final de semana, onde vão estar trabalhando aí uma ideia de negócio com caráter de startup. Então, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais no que é startup, né, as temáticas verticais, mas basicamente essa galera vai se reunir em um final de semana para criar uma empresa trazendo valor para a comunidade. Legal. Até nós aqui da HC, nós somos, HC Soft, somos parceiros do SW já desde os primeiros aqui em Chapecó, né? Sempre estivemos presentes aí, contribuindo porque o nosso negócio está muito voltado à inovação, à tecnologia e ao empreendedorismo. Rafa, o René comentou que você é uma startupeira, é uma empresa que surgiu, a Meu Bom Velhinho surgiu de uma startup. Conta um pouquinho da tua experiência e como foram essas 54 horas do SW? Sim, eu comecei nesse mundo do empreendedorismo, né, de frequentar eventos por conta da faculdade, a faculdade que levou e oportunizou a gente a estar lá, né, dentro do Reúne, que também é um hackathon, né, e aí depois eles fizeram uma divulgação no Reúne sobre o SW, e eu me interessei porque eu gostei dessa área de empreendedorismo, né, de startups, e fui para lá nessas 54 horas de imersão. Então a gente começou uma ideia através de uma dor que um representante ali do nosso grupo teve, né, e a gente foi desenvolvendo essa ideia ao longo dessas 54 horas. E muito mais do que isso, né, a gente foi desenvolvendo uma mentalidade empreendedora para entender como que a gente poderia resolver um problema real. Bacana. Então, se eu bem entendi, chegam ideias, a galera se une, né, de acordo com os seus interesses, né, eu gosto daquela ideia, não gosto daquela, me dou bem com as pessoas, vou trabalhar com elas, enfim. É feita essa divisão e esses grupos identificam uma dor e tem 54 horas para resolver. Exatamente. Basicamente é isso, Basicamente isso. As pessoas que têm, né, alguma ideia, vai lá na frente, pelo menos no Health, né, que eu participei, foi assim. Elas vão lá na frente, expõem a ideia e aí a gente escolhe em qual ideia, né, a gente quer trabalhar esse final de semana.
Bacana. Renê, você que está organizando o próximo SW, como que você tem visto esse movimento? Eu vou falar do SW, mas existem outros movimentos de inovação e de empreendedorismo que não só esse, né? Então, no contexto geral de inovação e empreendedorismo, como que você vê o cenário em Santa Catarina, o cenário no Brasil? Como que vocês enxergam o movimento dos estudantes, dos jovens que estão mais inseridos nesse movimento hoje, né? Por exemplo, a Rafaela comentou aqui nos bastidores que tem 22 anos e que já é CEO de uma startup que foi criada no SW, a mentalidade empreendedora. Como que esses eventos, esses momentos, eles têm contribuído para a inovação e empreendedorismo como um todo? Perfeito. Então, eu acho que por estarmos dentro do estado de Santa Catarina, a gente é muito privilegiado, né? Porque são várias as frentes e iniciativas que corroboram para que o ecossistema de inovação ele seja pujante e vá se fortalecendo cada vez mais, né? Então, hoje, né, por integrar também o Pollen Park, a gente faz parte da rede de centros de inovação, né, catarinense. Então, além de Chapecó, mais 14 cidades têm centros de inovação, e todos esses centros de inovação, eles fomentam Startup Weekend, fomentam hackathons, movimentam o ecossistema da cidade. Então, aqui em Chapecó, hoje, a gente tem o Chap Hub, que é o ecossistema de inovação. Então, tem várias iniciativas, né, de capacitações, eu já diria, para pegar o acadêmico da universidade e instigar ele a criar soluções, empresas e ir para o mercado de fato, né? Então, tem projetos de TCC Startup, então já no TCC a galera monta uma empresa para depois estar se inserindo no mercado. Então, várias são as iniciativas e atores que fomentam isso. Então, até a Rafa estava também como mentora em um hackathon da saúde, né? Faz um mês aproximadamente, que é promovido pelo ecossistema aqui de Chapecó. Então, várias foram as instituições de ensino e as empresas que se uniram para fomentar isso. Então, o universitário, ou hoje eu já diria até a galera que está no ensino médio, ela está sendo muito instigada para estar participando dessas iniciativas. Então, o Hackathon e o Startup Weekend vai ser o mais comum de a gente ouvir e ter opções de participar. Então, vai ser uma metodologia que vai, né, criar aquela mentalidade empreendedora e vai fazer com que você tenha a visão de um empresário para identificar um problema de uma área e construir uma solução. E aí, o que eu vejo também que é uma tendência? Antes, até falando ali de 2016, 17, 18, a gente tinha hackathons sem verticais, eles eram abrangentes, então vinha ideia de tudo. Então tinha um cara que fazia um novo iFood que era só para fruta. Então o pessoal pegava já uma ideia que mais ou menos existia, jogava para uma outra temática e fazia startup. E a gente vê um movimento de 2022 para cá, onde começou a ter uma verticalização. Então, falando fortemente de Chapecó, a gente começa a trabalhar verticais que são pujantes na cidade ou que estão com uma alta relevância no mercado. Então, a gente já vê muitos eventos centralizados para soluções em inteligência artificial, na construção civil, agora vai ser na área do agro, né? Falando especialmente do Startup Weekend. Então, a gente começa a verticalizar e trazer também essas empresas tradicionais que até então não se envolviam muito em movimentos de inovação para que eles tragam os problemas, para que eles identifiquem que existem outras possibilidades de resolver um problema que até então não tem nenhuma solução tradicional que resolva, e aí eles possam estar apostando aí na gurizada que está com uma mente mais aberta, talvez, que tenha outra influência, que venha desenvolver uma solução disruptiva e conseguir acabar ou minimizar aquele problema existente, né? Então, mais ou menos é esse o cenário atual que eu vejo. E além de Santa Catarina, a gente vê Rio Grande do Sul, tem um movimento dos parques tecnológicos. Então, no mês de abril, a gente foi visitar o Instituto Caldeira, que estava num evento aí paralelo ao South Summit. Então, a gente vê que muito mais está tendo eventos de inovação nos estados, eventos relevantes. Em Santa Catarina, a gente tem o Startup Summit. Então, lá tu tem capacitação, tu tem acesso a empresários, a empreendedores, e de várias temáticas. E, em paralelo a isso, vai tendo os eventos regionais, né, que vão trabalhando verticalizados na parte de inovação. Então,
eu vejo assim, se a gente for falar de todas as iniciativas, eventos e possibilidades, a gente vai uns 2, 3 podcasts, né? Legal. Bacana. Só para também clarear os termos, né? O Startup Weekend é um final de semana, 54 horas, uma ideia, um plano de negócio, uma possibilidade de um desenvolvimento de uma empresa. E os hackathons são aqueles eventos mais específicos para a resolução de um problema. Isso. E também tem uma outra diferença que é bem importante. O hackathon, ele não... Por exemplo, o Startup Weekend vai ser sempre 54 horas, vai começar na sexta, vai finalizar no domingo. É a metodologia. O hackathon, ele já fica um pouco mais aberto. Então, tem a instituição que vai dar um hackathon que vai acontecer em um dia. Ele vai ser manhã, tarde e noite. Vai ter hackathons que vai ser uma semana, vai ser 3 dias. Então, ele é um pouquinho mais maleável, né? E um pouco mais tranquilo, e normalmente o pessoal já vem e te apresenta o problema. No SW a gente instiga você a pensar, identificar, validar. E quando a gente vai pro hackathon, o pessoal não que impõe no mau sentido, mas já traz, olha, temos esses problemas, desenvolva uma solução. Legal. É importante deixar claro, porque às vezes as pessoas não estão no contexto e aí acaba dificultando um pouco o entendimento. Pegando o gancho ali na fala, é só para... embalar o papo da SW. É uma metodologia nacional ou internacional? Como é que é só um entendimento? Show. Então, a metodologia é da Techstars, que é uma instituição que atende a nível de mundo, né? Então, são mais de 150 países que têm já eventos que foram rodados a metodologia. Então, é mais de 500 mil de participantes nessa metodologia. Em Chapecó, a gente está indo para a 14ª edição, então ele acontece desde 2016, mas aí tu vai dizer, pô, não faz nem 10 anos, já tem 14 edições. Por quê? Porque como tem muita procura, e a gente tem uma limitação também de ingressos, então é até 120 participantes, a gente já está com a necessidade de ter 2 eventos por ano. Então, a IXC, né, começou de investir em um evento por ano para investir em 2 eventos por ano. Então, a gente sempre tem procura, sempre tem fila de espera de galera que está querendo ingressos e aí tem que esperar uma nova oportunidade, né? Bacana. Rafa, fala um pouquinho mais aí do teu... do processo mesmo, assim, ó. Entrei lá, quis conhecer, teve um incentivo lá na universidade, que daí... Bom, gostei do tema, do cenário, tô indo para um SW, e daí? Beleza, participou da ideia de um colega, de alguém que estava lá, e depois? Como é que foi isso tudo? Como é que foram essas 54 horas? Depois a gente vai pro problema real, né? A gente vai trabalhar para fazer dar certo. Eu acho que é muito importante a gente entrar no SW, é aquilo que a gente estava conversando antes, né, da gente começar o podcast aqui. Eu acho que é muito mais, talvez, de formar um empreendedor do que formar a ideia, o negócio. Então, a gente vai lá e a gente vive aquela emoção e aquilo dá um gás pra gente começar a entender como que funciona esse problema na vida real, né? Como que eu posso, de fato, resolver? Será que a minha solução tá certa, né? Será que dentro dessas 54 horas foi suficiente pra gente entender se isso realmente é um problema, se as pessoas pagam por isso? E a gente vai começando a mentalizar isso, né? Eu acho que é o mais importante no final das contas, é que lá a gente vai ter os mentores perguntando, tá, mas qual que é o problema que você está resolvendo? Qual que é a dor que você está resolvendo, né? E a gente começa a virar uma chave do que é o problema e do que é a solução. E a solução, ela é construída ao longo do tempo. Então, a gente não consegue formalizar ela perfeitamente 54 horas. Uhum. Depois, a gente vai para a vida real, fecha o primeiro contrato, entende o que o cliente quer realmente dentro daquilo, né? Talvez seja um problema, mas a gente tem que afunilar ele um pouco melhor. Então, nada mais do que começar uma ideia, né? É entender se as pessoas pagam por aquilo, como que eu faço dar certo na vida real e sair daquilo com a emoção, né, que a gente tá ali dentro das 54 horas, que eu acho que é uma parte mais difícil, né, quando a gente vai pra vida real, que as coisas não começam a dar certo, que aí tu bate lá na porta do cliente e tu fala, putz, não era assim, né, acho que eu não pensei que fosse desse jeito. E aí a gente vai precisando de uma força empreendedora ali que o SW vai ajudando. Quando que foi o SW que surgiu, meu bom velhinho? O Health foi em outubro de 2022? Isso aí. Isso. Em janeiro de 2023 a gente abriu o CNPJ. Então, hoje a Meu Bom Velhinho tem 2 anos e meio aproximadamente. Isso aí. O que é Meu Bom Velhinho? E qual era a dor inicial e o que ela está atendendo hoje? É a mesma dor? Não é a mesma dor?
o que você pensou em 54 horas já não validou, quando foi pro mercado, meu Deus, não era isso, o mundo gira de outra forma? Um pouquinho disso. Vou falar um pouquinho do problema, né? Nós hoje trabalhamos com um mercado onde a população idosa tem crescido muito, né? E junto com isso, existe a necessidade de ter pessoas ali para cuidar desses idosos, para cuidar desses pacientes e promover qualidade de vida. Quando a gente fala assim, a gente pensa nos cuidadores, né? Então, a gente começou a trabalhar esse mercado, entender como que a gente poderia ajudar nessa reta final da vida do idoso, né, para promover qualidade de vida. E aí a gente viu que muitas pessoas não tinham acesso aos cuidadores. Há pessoas que ficam. E as pessoas hoje em dia têm toda uma rotina, né? Então, eu não consigo hoje, falando de mim, que vim do Mato Grosso do Sul, tô aqui em Santa Catarina agora, abandonar tudo que a gente está construindo, né, às vezes a nossa família, para voltar para casa dos nossos pais e fazer esse cuidado. Então, a gente percebeu que, na verdade, eles precisavam de pessoas para fazer esse trabalho. Foi aí que começou a ideia. Dentro do SW, o que a gente pensou em desenvolver era um aplicativo onde a gente pudesse, como é o Uber hoje, né, entrar ali e contratar um cuidador. E aí, quando a gente foi pro mercado e a gente viu, cara, tipo, tem todo um processo de confiança. Será que eu vou apertar um botão ali, vou mandar um cuidador na minha casa e ele é suficiente para resolver esse problema? O que as pessoas, no final das contas, precisam, né, em casa? Eles precisam de uma pessoa que tenha competência, no sentido técnico, no sentido socioemocional, para lidar com aquela situação, né? Que seja uma ponte suficiente ali entre a empresa, entre o profissional, entre a família, o paciente. Então, tem umas várias vertentes de problema, né? Depois a gente descobriu que o nosso problema era um pouquinho mais fundo do que parecia. E a gente hoje trabalha realizando a gestão de atendimento domiciliares. Então, a gente faz a gestão de saúde do paciente e dos familiares, né? Porque a gente monta as equipes dentro da casa do paciente em todo um processo de verificação, seleção, recrutamento ali desses profissionais. E a gente entende o que aquele paciente precisa, qual a comorbidade que ele trata, qual o nível de dependência que ele tem. E a gente gera uma solução padronizada ali para aquele cliente, né, que está precisando. E muito mais do que isso, a gente viu que não era só entregar o cuidador, não era só isso que eles precisavam. Eles precisavam de um treinamento, né, eles precisavam que a gente ficasse olhando, supervisionando, fizesse gestão de escala, esse cuidador faltou, e aí quem que vai, o que eu faço, será que eu saio do meu trabalho e vou para casa, né, então a gente foi modelando ali o nosso negócio. Hoje, a gente tem 3 vertentes de trabalho, então a gente atende os familiares que precisam, né, atendendo o idoso a domicílio ou em acompanhamento hospitalar, quando precisa de uma cirurgia, né, tem uma internação. A gente também trabalha em parceria com os lares de idosos, fazendo gerenciamento de equipes lá, de escala lá também. E aí, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que os cuidadores, eles vinham com uma experiência, né? Eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai, alguns formados já, mas que precisava de uma educação, um treinamento para esses cuidadores prestarem um atendimento, né, suficiente para o que o paciente precisa. E a gente também abriu agora a vertente de educação da nossa empresa, então a gente está trabalhando em treinamento, especialização para esses cuidadores, para cuidado domiciliar. Legal, é bacana ouvir, né? Porque a ideia era um app, tipo app de transporte, mas daí você já respondeu a pergunta que eu faria maliciosamente. Quer dizer, tá, mas por que assim? Por que não deu certo? Porque as pessoas querem confiança. Claro. Né? Não é só um carro, como cuida do meu familiar, cuida de alguém que eu tenho um apreço muito grande. Exatamente. Beleza, saiu de um app e foi um olhar para o idoso. Não, vamos olhar para o idoso. Mas chegamos lá na casa do idoso e vimos que existe um contexto todo, né? É o idoso, mas tem o familiar, tem um cuidador, ou já tem ou não tem. Então, e aí passou a ser uma espécie de gestão de atendimento, né? Então, da ideia inicial há 2 anos e meio, 3 anos atrás quase, para hoje já percorreu aí uma processo de mudança significativa. Né? Hoje, né, a nossa tecnologia, ela é utilizada no sentido de acompanhamento. Então, o nosso app é um app de plano de cuidados, né, que o paciente consegue verificar o que está acontecendo lá na casa do pai dele, da mãe dele, através de um aplicativo. Não mais o pegar e contratar um cuidador só.
né? Porque isso não resolvia o problema dele. Ele quer estar perto, ele quer entender o que está acontecendo. Então, a gente já começou e nessa área também de tecnologia para isso. Hoje, a gente também tem o nosso software para a gestão desses atendimentos. Então, a gente já foi para uma outra vertente que a gente lá no SW não imaginava. Mas é isso que eu falei para vocês. O SW, ele é para formar empreendedores, né? A gente, quando foi lá no SW, pesquisou, validou daquela forma para fazer aquele app, né? E aí a gente vai usar essa mesma validação, essa mesma metodologia para validar as outras coisas. Então, claro que foi extremamente importante estar dentro desse evento. E eu valorizo muito tudo isso porque eu acho que a gente precisa, pelo menos, de uma base, né? Para começar um negócio. Renê, pegando a fala da Rafa ali, ela falou... reforçou, né, da mentalidade empreendedora, como que essa mentalidade empreendedora, ela faz as pessoas se moverem, impulsiona as pessoas para empreenderem, para inovarem. Vou dar um exemplo aqui da IC, nós temos projetos internos de intraempreendedorismo, né, tem o Mind Up, que nós chamamos. Eu conheço outras empresas que incentivam, que eles propiciam tempo para as pessoas estudarem, pensarem, idealizarem, não focar apenas em realizar o trabalho, mas pensar soluções criativas, não no sentido de desenho, né, mas de resolução de problemas. A criatividade, no fundo, é isso, né? Como que essa mentalidade empreendedora impulsiona tudo isso? E depois tem uma outra pergunta para te fazer, vou fazer agora, que é assim, desse movimento de SW que ocorre aqui em Chapecó desde 2016, mais ou menos, como você falou, quantas startups surgiram e quantas ainda viraram negócios? Perfeito. Então, eu acho que quando a gente participa do SW, depois que a gente viveu a metodologia, a gente vira meio que um catequista da inovação, né? Porque a gente quer convencer todo mundo a fazer, a participar, a viver esse movimento. Então, eu vejo que, falando de Chapecó, as universidades, elas impulsionam muito o acadêmico a estar participando, seja do Hackathon, seja do SW, porque o que a gente tem que entender, o SW, o Hackathon, essas metodologias, elas são uma faísca, ela é um ponto de partida para o empreendedorismo, né? Então, tem o cara que vai lá porque acha que é uma capacitação, tem o cara que vai lá porque acha que é uma palestra, tem o cara que vai lá porque quer criar um negócio, tem outros que já vem como uma já capacitação. Já foram várias vezes também, né? Tem uma galera que é convertida, participa do IN5, né? Então, se apaixona pelo... não é nem pelo problema, né? Se apaixona pelo evento. Pelo evento. Então, ele é um ponto de partida e aí a gente vai somando vários programas que vêm em decorrência, que também te ajudam a ser um suporte se caso tu for continuar com a ideia, né? Então, a gente pega o Sebrae junto com a FAPESC. Eles têm o Programa Nascer. O Programa Nascer é o quê? É 2 meses e meio de capacitações, 2 vezes na semana, uma online e outra presencial, que vão te ajudar a pegar esse plano que você fez ali em 54 horas e esmiuçar ele, trabalhar ele, deixar ele consistente e ainda te dar uma oportunidade de receber uma grana lá no final para tu investir no negócio. Então, a gente tem o Startup SC também, que é uma iniciativa de Sebrae, FAPESC, redes de centros de inovação. Então, a gente tem várias metodologias que vão dar sequência, suporte para isso. Mas hoje, o que eu vejo? Quando a empresa tem a cultura de inovação, como a IXC, é mais fácil de você pegar e fazer com que o teu funcionário pense fora da caixa, que ele trabalhe o intraempreendedorismo, que é quando tu empreende dentro da empresa, né? Ou então, às vezes, até o cara, né, ser picado ali pelo bichinho do empreendedorismo e criar um negócio e seguir o destino dele, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem um prazo de validade no que está fazendo, né? Então, é da nossa vida também o partir depois, né? Então, quando a empresa tem a cultura de inovação, ela acaba sendo um agente de fomento ao funcionário, a pessoa está participando disso. As universidades, eu acho que elas estão de parabéns nesse sentido, e a gente começa a ver uma força do próprio ecossistema. Então, quando a gente vê uma feira Desbravale, um espaço do Parque Desbravale dentro do MyFap, que aí tu pega aquela família que foi no final de semana visitar o parque de exposições, vai dentro ali do pavilhão e vê o que tem de inovação, começa a aprender como é que desenvolve, que tem a possibilidade. Então, várias são as formas de a gente conseguir fazer a ativação, mas ainda a gente tem que ter uma comunicação muito boa e clara
para fazer com que o convite seja atraente para trazer a pessoa para esse meio, e a partir, né, que ela entra, daí o meio ele se encarrega de dar sequência. Eu comecei a faculdade de administração em 2015, então eu fui convidado para participar do primeiro SW, mas aí, cara, eu tinha só o domingo de tarde para descansar, então para mim não era aquele o momento de estar participando, né? Então eu fui me introduzir né, de cabeça aí no Startup Week, né, nos eventos, a partir de 2020, né, num ano de pandemia, que é o mais improvável, né, mas foi em 2020 quando eu comecei a atuar dentro do Pollen, e aí a gente fica vivendo essas metodologias, esse ecossistema de inovação. Então, como a gente é um hub de inovação, então a gente tem artifícios, tem ferramentas, tem programas de apoio ao inovador, né, ao criativo, a gente se insere e começa a participar. Então, o primeiro SW que eu participei foi o Caos, que foi em abril de 2022. Aí, quando eu participei, a gente ganhou, ficou em primeiro lugar. Daí deu uma explosão na cabeça. Daí eu pensei, cara, eu preciso continuar nesse movimento, eu preciso proporcionar para outras pessoas viver isso. Então, a gente fez o Health, e aí tu vê um resultado, né, de um pessoal ali que, né, suou a camisa, trabalhou e hoje em dia está com o CNPJ aberto, está faturando. Começa a te dar mais vontade de participar. Então, desses anos que eu participei, nem toda a edição eu participo, porque como é algo voluntário também, a gente participa de depois vem um outro grupo, organiza, e aí a gente vai mantendo esse ciclo, né, acontecendo. Então, hoje eu estou na 4ª organização, falando... Claro, essa 4ª não aconteceu ainda, vai ser no mês de setembro, né, de 12 a 14, mas das 3 que eu participei, eu vi nascer o meu bom velhinho no Health, a Inovaí no SW de IA, que foi o ano passado, em abril. Construtec, a gente está agora começando a acompanhar o que vai dar de resultado, se vai sair alguma startup. Mas hoje, de cabeça, quem que eu lembro? Inovaí, meu bom velhinho, e a Modobank, né? Então, o Maílson aí também com o time, né? É do grupo da XC. Então, quando pedem, cite os cases aí que saiu do SW. Essas 3 que sempre estão na cabeça, né? Então, a Inovaí participou do SW, foi para o Nascer, passou pela metodologia, captou 130 mil, né? Ficou em terceiro no estado nessa metodologia. Agora participou de um outro edital da FAPESC, né, do Mulheres Mais Tech, captou mais 120 mil. E aí tu vê que aquela faísca, que é realmente esse o intuito de um SW, né, esse é o ponto de partida do empreendedorismo, criando resultados consistentes. E aí o que acontece? Tu criou uma empresa que virou um CNPJ ativo, é funcionário que está sendo contratado, então tu está movimentando a economia, está gerando imposto, esse imposto vai ser revertido depois para um programa de inovação como o Nascer, e vai estar reabastecendo para outra startup. Então é um ciclo que vai acontecendo, né? Então A Rafa falou, falamos há pouco, falou do investimento, do recebimento de investimentos, né? Como que... Beleza, ideia mudou durante o caminho, já estamos em outras verticais. Quais os desafios desse processo? Como que é sair do startup? Tá, beleza, e agora? O que vamos fazer? Temos dinheiro, não temos dinheiro? Cara, é um mundo assim, tipo, e agora? O que eu faço? Fazia faculdade, acredito. Sim. Tinha que fazer faculdade, tinha que trabalhar, E aí? Como que é? Quais os desafios desse negócio? Não só do teu negócio, mas eu digo dessa construção, né? Desse processo como um todo. Tem muitos desafios, Chicos. Acho que se eu fosse ficar aqui falando sobre desafios, a gente precisava de uns 5 podcasts, assim, a gente não terminava, né? Eu comecei na empresa, eu tinha recém meus 20 anos, então eu estava fazendo faculdade, sou formada em engenharia de controle e automação. Sou lá do Mato Grosso do Sul, então quando também eu comecei a engenharia, eu falei assim, vou voltar embora para casa da minha mãe, né? Eu venho para cá estudar, porque aqui tinha mais oportunidades, lá no meu estado não tinha essa faculdade, eu queria muito ela. Então eu vim embora com esse intuito mesmo, assim, de finalizar a faculdade e voltar para casa da mãe, ver o que eu fazia lá. E aí a empresa não me deixou fazer isso, né? Mas acho que também é propósito e só. Então, a gente tem que conciliar uma jornada, né? A gente precisa estar bem psicologicamente, a gente precisa pagar as contas, né? Quando eu escuto as pessoas falando assim, vai lá, mete a cara e tal.
cara, primeiro tem que pagar as contas, primeiro você não tem que passar fome, sabe? Você tem que estar bem para você conseguir empreender. Então, essa jornada dupla, às vezes tripla, né? Eu hoje também atuo no Sinai como prof lá no período da noite. Então, trabalho na empresa todos os dias, das 8 da manhã às 18, às vezes final de semana, às vezes à noite também, que a gente tem que responder ali. Ainda atuo no Sinai, a gente leva uma jornada bem difícil, assim, em relação a isso, né? Até fazer as coisas darem certo, até ter uma empresa que atingiu o break-even, consegue já pagar um sócio, né? A gente já consegue viver daquilo. Então, a gente ainda não chegou nesse momento, né? Tanto eu como o meu sócio, o Renan, ainda temos um outro vínculo também para conseguir sustentar a nossa base, para que a gente consiga ter a mente ali boa para empreender, né? E fazer dar certo. Então, acho que um dos principais desafios é isso. Outro desafio que eu também falo bastante é que a gente vem de uma formação, né, e a gente passou lá, sei lá, quanto tempo estudando aquilo. Então, naquilo a gente às vezes é bom, né, e nem sempre, porque às vezes a gente vai para o mercado de trabalho, às vezes você precisa moldar o que tu aprendeu. Então, quando a gente vai empreender, a gente precisa trabalhar várias áreas, né? A gente trabalha vendas, marketing, como atender um cliente, operação, né? A gente tem que pensar em investimentos, como que eu faço isso, e isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que se esforçar em saber. E a gente não vai saber de tudo, né? Então, a gente precisa estar dentro dos ecossistemas. Uma coisa que ajudou bastante a nossa empresa em específico foi ter nascido do SW, justamente porque a gente já saiu de lá conhecendo o Pollen Park, que para mim é um espaço incrível, assim, para empreender. Tem pessoas, né, muito sábias lá dentro, onde a gente pode buscar ajuda também. A gente foi buscar a Inquitec, que é a incubadora tecnológica. Hoje nós estamos lá dentro, então nós temos o nosso escritório lá no Pollen Park, estamos lá todos os dias. Ajudou muito. A gente vai para esses programas de inovação, como o Nascer, que é um programa de ideação, para a gente trabalhar a nossa ideia, né? Pegar o que a gente fez lá dentro daquelas 54 horas, e ir lá para o Nascer 2 meses e meio, trabalhar naquilo, entender quem que é o nosso cliente, como que a gente vai vender, moldar mais a nossa ideia. A gente saiu do Nascer, foi para o Startup CC, que é um programa também já de tração e venda de negócio, assim, muito interessante para começar a consolidar o que a gente é, né, o que o nosso negócio faz. Então, a gente precisa participar dessa jornada. Tem muitos desafios, mas a gente precisa estar dentro de ecossistemas que proporcionam isso, né? Inovação aberta, que tenham pessoas que estão dispostas a ajudar. Como, por exemplo, o Renê, como eu vejo, como é o caso da IXC, né? Eu conheci vocês lá dentro do SW. Então, eu já sabia o que vocês eram. Hoje a gente está aqui também falando, então é um prazer enorme também estar aqui fazendo isso. Legal. Eu te ouvi falar 2 coisas que eu achei bem importantes. A primeira delas é assim, uma pergunta, né? O que te faz acreditar, visto todos esses desafios que poderiam levar muitos outros podcasts para contar? Mas você falou, trabalho 3 turnos, é puxado, às vezes final de semana, para tentar chegar no break-even, ainda não chegamos. O que te move? O que ainda move você fazer todo esse esforço para ter para que essa startup cresça, evolua, enfim? É propósito, né? Parece bobagem a gente falar assim, mas é propósito, isso é real, isso acontece mesmo. Então, o que eu acredito, sabe? Quando a gente resolve o problema lá, no nosso caso, eu falo muito social, muito emocional. Porque a gente atende pessoas em uma fragilidade, sabe? Em um espaço de fragilidade. Então, quando a gente vê uma pessoa, como é o nosso caso, que chegou um cliente e falou assim, putz, vocês foram uma salvação pra mim, sabe? Vocês me ajudaram nesse momento. Tu vê o cliente chorando e falando, nossa, como vocês são importantes pra gente nesse momento. É isso que move, é propósito. Né? Então, o meu propósito hoje, ele é diferente do que foi lá no começo. A gente vem com aquele engajamento, com aquela emoção, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer diferente, vamos resolver o problema de todo mundo, né? E daí a gente vai resolver primeiro o problema de uma pessoa, que é o primeiro cliente. E a gente vai moldando o nosso propósito. Então, o que hoje me faz continuar é a certeza de que talvez eu não ajude muita gente, mas o pouco que eu ajudo, eu já tô fazendo uma diferença, né? Renê, você que está no cenário aí, né, auxiliando muitas empresas, como que tu vê essa questão do propósito? Todas elas têm esse propósito interno mesmo, assim, eu quero fazer algo que mude a vida das pessoas, ou também existem outros propósitos e tá tudo certo?
Cada um vai ter o seu incentivo, né, que está nas entranhas aí, que vai fazer a pessoa se mover, né, tem os seus ímpetos. Então, eu vejo que quando a gente pega uma startup nascente, independente de ter nascido do SW ou de outro, o que vai fazer você continuar a busca, passando pelo perrengue ali de dormir poucas horas, ter que conciliar 3, 4 turnos, 2 serviços além da startup, é realmente o propósito, porque, cara, tu precisa do feijão e arroz para estar vivo, né? Tu também precisa de uma grana aí para diversão. Então, quando tu começa a abrir mão de algumas coisas ou se limitar, se tu não tem um propósito muito forte, tu desiste, abandona, vai para o emprego CLT, como a gente já vê, né? Várias startups, pô, não que era um fogo de palha, mas chegou um momento de tanta dificuldade, o cara não quer mais e, sou bom nisso, vou pegar um cargo aí de uma coordenação ou um analista e vou tocar a vida legal e show de bola. E aí, o que eu vejo? Depois que tu passa por esse vale da sombra, né? Que daí tá com a empresa já consolidada, Sim. Tá faturando, né? Algumas vão virando grupos, outras vai tendo aquele know-how, só vai agregando outras funcionalidades, outros produtos, né? Na mesma empresa. Mas aí o cara vai tendo a possibilidade de investir o dinheiro, de arriscar mais. Aí eu vejo que esse segundo negócio em diante, daí o cara já começa a ver um pouco mais como negócio mesmo, ganho de recurso e não tanto propósito, né? Então, acho que faz parte do jogo, né? Ajuda a fomentar também o ecossistema, ajuda a criar empregos. Então, eu acho que, assim, sempre aquilo que te faz sofrer bastante no início é o que tem um propósito mais emocional. O depois tende a ser um pouco mais negócio para girar grana mesmo, né? Para fazer dinheiro. Isso. E tá tudo certo, né? Como certo. A pergunta eu já falei, e tá tudo certo. Os propósitos, eles podem ser distintos, né? Até corroborando com isso, a gente pega alguns anos atrás, quando começou a moda, eu já digo, das startups, tu via um monte de investidor anjo. Que era o quê? Cara que nunca tinha ouvido falar de startup, de inovação, de tecnologia, tinha bastante grana e queria fazer mais. Então, nem entendia muito bem, né, do que estava largando grana, mas queria um retorno financeiro. Então, esse era o propósito dele, era gerar grana. Né? Então, depois que começou a ter mais programas de incentivo, essa temática, né, vamos chamar de temática das startups, ficou um pouco mais comum, que começou a ficar um pouco mais estabelecida, aí parou de ter tanto aquele cara que arriscava a grana, assim, que era o investidor anjo, daí a gente começa a ter um pouco mais de atuação de fontes de fomento, né, públicas ou privadas, né, com alguns critérios, e aí até também é bom para a saúde financeira da empresa, porque daqui a pouco tu começa a trazer um monte de galera injetando grana, tu não fica dono de muita coisa, né, e aí pode ser um caos em algum momento, também, né? Sim, tem que saber mediar todos esses processos, né? Porque às vezes a gente vê uma oportunidade ali na hora, mas lá no futuro compromete para outras oportunidades. Então, a gente também tem um grande desafio em relação a isso, né? O que faz bem para o meu negócio? O que eu devo escolher, né? Então, para o empreendedor também é um processo. Por isso que a gente aprende muito, né? Mesmo que lá no fundo a gente desista desse negócio ou de outros, assim, cara, tu tem uma bagagem, né? Tu construiu ali todo um processo, tu vai usar isso pra sempre. Porque tu aprende a lidar com pessoas, né? Isso é bem importante. Isso é um fator bem importante, né? Nós que estamos aí no dia a dia das empresas, seja internamente, seja com as nossas próprias empresas, né? Convivências das mais variadas. É muito, assim, a questão do propósito, a questão do que eu vou fazer no futuro, o que eu quero, quanto que eu quero ganhar, ou vender, ou receber, ou pagar, enfim. Do que eu posso abrir mão, né? Do que eu posso abrir mão. Vale. O que vale esse esforço, né, dos 3 turnos, né? Vale, vamos lá, vou fazer acontecer. Não vale, ok. Vou fazer outra coisa e deixo de lado, né? E em que momento também que começa a não valer, né? Eu acho que também é difícil de você perceber isso, tipo, entender. Porque a gente olha assim os nossos pacientes, eu falo, gente, mas não tem mais como, sabe, se não dá certo. Porque, poxa, eu não posso deixar eles na mão, sabe? Então, a gente vai se movendo e criando força através disso. Até porque o mercado tá crescendo, né? 2030,
2030 ou 2050 a pirâmide inverte, né? Então, Sim. os idosos Acho serão... que Chapecó triplicou nos últimos 20 anos, vai né? ser um cenário muito favorável, né? Há pouco tempo eu estava lendo, daí na área mais da comunicação, né? O quanto as empresas não investem nos 50 a mais. Agora estão, né? Opa, esse mercado está crescendo. É necessário. Serão idosos daqui a um tempo, então estão criando, desenvolvendo novos produtos e serviços, pensando... E as famílias com menos filhos, né? Menos pessoas para estar ali cuidando. Então, a gente vê também muito mercado em relação a isso, porque eu acho que é um propósito real, é uma dor real mesmo, assim. E eu acredito que tem um outro ponto que, na minha visão de mercado, ele é... não é nem preponderante, mas ele é muito presente no negócio da Meu Bom Velhinho, que é o aspecto social, né? É aquela questão do, tipo assim, não, mas eu tenho que cuidar porque é meu familiar. E Exatamente. os estudos até... A culpa, às vezes, a culpa, né? E, na verdade, é um ato de amor, né? Exatamente. Assim, o outro especializado em cuidar é justamente a pessoa mais adequada. Pode ser que custe às vezes igual, ou menos, ou mais. Vai depender muito da estrutura que a família pode ou provém, né, para alguém hoje. Por exemplo, tem casos de pessoas que eu conheci que todo mundo se encarregava de cuidar um pouco ali e pagar alguma coisa. Então, no final, impactava uma quantidade muito maior de pessoas. Gastava-se, não vou dizer um gasto, né? Mas enfim, o investimento era igual a ter uns cuidados especialistas, só que existe a questão da sociedade, não? O que vão pensar? Tá abandonando, né? É bem isso. Então tem um outro aspecto que ainda a gente lida muito com isso, né? Mas na verdade, a gente, enquanto familiar, não é nem obrigado a saber lidar com esse processo. Não é nem obrigado a saber cuidar, porque a gente não estudou para isso, sabe? Tem pessoas que estudaram, então a gente trabalha também muito nessa quebra de paradigma, sabe, da sociedade. Renê, no teu dia a dia lá, enquanto coordenador, lá trabalhando no Pólen, o que você enxerga de principais desafios das empresas que hoje estão lá incubadas, das startups que estão lá incubadas? Você, enquanto olhando agora, né, do cenário de incubadora pelas incubadas lá, o que eles estão enfrentando hoje? E, cara, qual a maior dificuldade que essas startups enfrentam? Então, hoje o Pólen ele é bem grande, né? Então, hoje a gente deve ter uns 8 setores que operam todo o Pólen, né? Que a gente chama de Agência de Gestão da Inovação. Então, eu fortemente atuo na captação de recurso, né? Então, quando vem para mim, né, ou porque o que a gente faz? A gente também vai em busca, né, de dar oportunidades. Meu bom velhinho, tem agora o edital do Mulheres Mais Tech. Vocês conseguem participar, vamos aproveitar a oportunidade, né? Então, a gente lida muito com a parte financeira do viabilizar recurso para pegar um MVP, deixar mais consistente, criar algum módulo novo, né? Então, eu hoje atuo fortemente nessa parte da parte financeira para viabilizar a expansão, uma aceleração, né? Nesse sentido. Então, hoje, a gente tem a incubadora, que é a Inquitec, que fica com a coordenação da professora Franciele, né? Tem o Anderson também. Então, eles conseguiriam falar, né, com mais consistência, né? Então, acho que até poderia contribuir mais a Arafa a falar desse desafio, né? Porque também está no dia a dia, trocar uma ideia com as outras startups, até o Luiz, né? Atua numa startup e comentar um pouco para nós o cenário, né, das dificuldades. Eu acho que seria bacana. Sim, a Inquitec, ela atua, e eu também sou muito grata pela Fran, né, pelo Andy, pela Paulinha também, Paula, que isso. Hoje não tá mais na incubadora, mas tá lá na Rede Meditech também representando, porque a Inquitec tem uma metodologia onde a gente leva as problemáticas do dia a dia. Então, depois lá do SW, onde a gente mensurou aquilo, estudou um pouco, a gente vai empreendendo e vai tendo novos problemas e novos desafios. Então, a gente vai levando isso para a Inquitec. O que eles fazem? Eles pegam essa dor e eles entendem como é que podem ajudar as startups. Então, no nosso caso, a gente já fez consultoria comercial, consultoria jurídica, sabe? A gente já fez consultoria de gestão de pessoas. Então, eles buscam pessoas que podem nos auxiliar
E eles também nos auxiliam no dia a dia. Então, a gente tem toda uma metodologia para seguir de entrega de resultados, de mostrar como que está sendo. É como se eles participassem ativamente do desenvolvimento do negócio, com uma visão que eles vêm montando ali ao longo do tempo, com já várias startups que passaram. Né? Então, até o próprio René, o próprio PPS, né? Então, a Inquitec vai falar assim, não, agora vocês estão precisando disso, eu acho que é o momento, vai lá e conversa com o René, vai lá e conversa com o fulano. Que né? é o teu negócio. Exatamente. É o dia a dia, né? Ou Fran, tô com um problema com um funcionário, por isso motivo, o que a gente faz, com quem que a gente pode conversar? Não, então conversa com essa consultora aqui, sabe? Então, eles vão ligando a gente a pessoas e as soluções que podem resolver os nossos problemas do dia a dia. É porque até a gente hoje tem colaboração com, eu acho, mais de 200 empresas, né? Hoje, físico, a gente tem mais de 40, tem umas 45, e parte delas são startups, outras são empresas já, né, que estão consolidadas no mercado há alguns anos, né, tradicionais, mas estão lá desenvolvendo um produto ou um serviço inovador, né, que também tem isso, né, a gente não é um prédio comercial onde tu só aloca uma sala, não, tem todo um envolvimento, desenvolvimento de pesquisa, né, com inovação, com tecnologia, ou com os dois juntos, então, como isso dá a possibilidade de trabalhar várias temáticas, então a gente tem desde startups que trabalham com gestão de clubes de futebol, tem empresas na área de saúde, transporte, logística, telemetria, para sinistro. Então, são várias as temáticas. E daí cada uma tem uma dor e um problema diferente, porque daí muda a quantidade de pessoas que tu tem no time, alguns é só os sócios que estão atuando, outros têm sócios e funcionários. Cada uma está num momento, né? E também vale ressaltar que a cada 6 meses a gente tem entrada de novas startups. Então, durante o ciclo de um ano, tem o cara que já está acelerando, tem o cara que está iniciando, né? Passou pela pré-incubação e está iniciando a incubação. A gente passa por bancas avaliativas também, então a gente passa pelo ramp-up, né? Inclusive agora, em começo de julho, a gente tem um ramp-up para ver em que etapa do método a gente está. Se a gente está lá em validação de problemas, se a gente vai para tração, para escala. Então, tem um processo também que dura ali 2 anos e meio, mais ou menos, dentro da incubadora, para a gente conseguir avançar essas etapas. Legal, e que interessante que né? Já foram desenvolvidos do processo lá inicial de ideação, coisas distintas, novos produtos ou serviços, ainda no processo de incubação. Sim. Então, são duas, na minha visão, 2 linhas, né? A linha de a empresa se estabelecer enquanto CNPJ e a empresa se estabelecer enquanto produto e serviço. Sim. E isso é legal também de entender e de compreender, enfim, de falar, porque, como o René mencionou há pouco, são estágios distintos de empresas distintas, com objetivos distintos e produtos e serviços distintos. Então, cada hora é um negócio, né? Então, claro, todas talvez em algum momento vão precisar de um apoio financeiro, né? Então, vão buscar lá o apoio lá da equipe do René lá e tal, mas existem as outras questões. Jurídica, gestão de pessoas, comercial, vendas, enfim. Todos esses sistemas estão abarcados aí, então, nesse processo construtivo. É muito bacana essa fala de vocês, porque daí eu faço trago para uma outra visão também, né? E como que as startups, elas se apropriam dessas possibilidades, dessas oportunidades, ou de tendências? Como que... Beleza, hoje tem em torno ali de 40 e poucos, você falou, tá, mas tem outras tantas que não estão ali, que poderiam estar, ou não querem estar e poderiam, ou já estiveram e não... Como é que é esse processo aí? Hoje, para estar incubado, não necessariamente tem que estar fisicamente lá. Então, a gente tem incubados que estão em Xanxerê, São Miguel, né? Estão pela região. Aí, o que acontece? A gente vê... Quem não está no polling, eu costumo dizer assim, tu tem uma ideia de negócio ou tem um problema a resolver, vem falar com a gente que daí a gente te orienta qual que é a melhor forma de estar trabalhando. Se é a incubação, se é pré-incubação, né? Se é você participar do processo para conquistar uma sala dentro do polling, a partir disso ir utilizando de alguns serviços como o EPPS, o NIT, que trabalha transferência de tecnologia, propriedade intelectual, né? Então, quem não está dentro, a gente diz, vem e a gente te ajuda.
Mas, como não tem a obrigatoriedade de estar, né, em loco, o não estar dentro do pólen é algo muito individual e às vezes a gente vê algumas startups querendo ir por conta própria, né? Então, a gente vai tentando fazer o convencimento, né? Mas não no sentido de converter para lucro. Não, é para o cara ter um apoio e conseguir acelerar mais rápido, né? Porque Sim. somos uma instituição comunitária, então somos a comunidade trabalhando para a comunidade, né? Então, a gente quer facilitar a vida da pessoa através das ferramentas e dos setores que a gente tem. E aí, né? Às vezes tu não é residente ou, né, tu não é uma startup, não tem como incubar agora. E aí a gente cria um outro serviço, eu já digo, que é os afiliados do pólen. Então, às vezes, tu quer ter alguns benefícios, algumas facilidades, mas tu não quer estar em loco, nem estar dedicado 100%, fazendo, né, incubação. Aí tem essa questão dos afiliados, que aí tu consegue se manter perto, né, e vendo soluções que pode estar abrangendo, e aí fica algo, né, não personalizado, mas tu consegue trabalhar o que tu quer. Quase como um aluno ouvinte em disciplinas isoladas. Isso aí. Não vai fazer o curso inteiro, mas... Isso aí. Sim. E aí é uma forma também da gente tentar trazer mais o pessoal, né, porque a gente quer fazer o quê? Evitar a mortalidade das empresas, né, fazer com que elas tenham mais consistência, acelerem mais rápido, e nisso também o Estado já é forte, vai criando ainda mais consistência, ainda mais empregos, e a gente vai conseguindo, né, gerar valor para todo mundo. Porque o ecossistema, ele não é só de universidade, só de empresa, só do governo, é todas essas pontas trabalhando junto, né? Em prol de objetivos comuns, né? Isso Esse aí. é um grande objetivo. Não estou finalizando, mas quase. Então, vou fazer mais uma pergunta, depois vou... Como que vocês aí, já encaminhando para o final do nosso papo, como que vocês enxergam esse mundo de startups hoje? Como que vocês... Qual é o sentimento de vocês em relação a isso? Bom, você já tem o René trabalha ajudando startups. O que vocês diriam, assim, para quem está assistindo, ouvindo, né? Porque pode ser no Spotify, pode ser no YouTube, então pode ouvir ou assistir. Para a galera que está aí assim, eu tenho ideia, ou eu tenho o pensamento lá, mentalidade empreendedora. O que vocês orientam, o que vocês encaminham, o que vocês diriam para essa galera que está assistindo, ouvindo aí? Então, a startup, ela vem com essa pegada de fazer as coisas mais rápido, né? Com a ideia tecnológica, que seja um modelo escalável e repetível. Então, a gente trabalha muito em cima disso. A gente olha os mercados, cada vez mais as coisas estão acelerando, né? A gente olha a inteligência artificial, por exemplo. Nada mais do que igual os negócios, né? Os negócios também têm essa pegada de aceleração. Então, as startups vêm nesse sentido, de algo que lá no passado ele precisava ser muito bem estudado, demorava muito tempo para começar a consolidar. Então, a gente vem com a startup nesse modelo. Eu, né, deixando para quem está começando startups, eu diria... A gente precisa entender o ecossistema, começar a frequentar lugares onde a gente fala sobre esse ecossistema, né? Porque não é simplesmente fazer. Então, a gente tem que ter a base, né? Onde que eu consigo encontrar isso? De que forma eu começo? Eu falo muito da SW também. O SW ele é a base para isso. Como que eu começo meu negócio? Então, buscar sempre estar dentro desses ecossistemas, buscar pessoas que sabem, né? A gente, enquanto empreendedor, está sempre disposto a falar sobre as nossas experiências, contar como foi pra gente, né? Auxiliar essas pessoas que estão começando. Então, o Pólen Park, no geral, é muito aberto para isso. A gente também, eu imagino que o René também, muito aberto a falar com essas pessoas que têm essa vontade de empreender, né? Legal. René? Então, dando um resumo, o SW, né, são 3 dias. Sexta-feira é alegria, euforia, empolgação. Sábado é ódio, tristeza, rancor. E daí no domingo vem a sensação de dever cumprido. Eu acho que quando tu sai de um SW, ou às vezes tu nem participou de um SW, mas abriu uma startup, tu vai viver esses sentimentos, essas fases várias vezes. Todos os dias. Então, né, às vezes no mesmo dia, inclusive. Então,
tu tem que ter proatividade, criar e treinar seu espírito empreendedor, bastante resiliência e também a questão da empatia, né, com os outros, porque tu vai depender de pessoas também para conseguir crescer, né? Então, tu tem que estar com um emocional bom, né, ou treinar-se, né, se desenvolver nisso, e pensar o seguinte: antigamente, a gente falava ali do investidor anjo, né, era um outro cenário, mas hoje eu vejo que está muito mais propenso e com muito mais apoio para você trabalhar a tua startup, porque a rede de apoio está muito grande. Então, a gente tem o Desbravale, que é a comunidade de inovação, pega ali de Joaçaba, São Miguel do Oeste, então tem várias cidades envolvidas, então tu consegue trocar ideia com empreendedores de várias cidades, de vários setores. A gente tem o Chap Hub, que é o sistema de inovação, então envolve poder público, instituições de ensino, empresas, outros movimentos da sociedade. A gente tem o DEATEC, a gente tem o Pollen, a gente tem as próprias universidades com as iniciativas próprias, a gente tem empresas que trabalham a cultura da inovação, como a IXC. Então, aonde a gente for, a gente vai ter um apoio. Então, o cenário ele é muito propenso para isso. Então, acho que vai muito mais de você ter a proatividade e manter a resiliência, que o cenário ele está muito propício. E o fomento de recurso tu vai ter. Daqui a pouco tu precisa de uma mão de obra, tu vai conseguir através de um sócio para o teu negócio. Então, é mais da vontade de arriscar e ter o propósito que vai te manter trabalhando aí por um período de tempo até o negócio girar e tu ter o sucesso financeiro da empresa. Logo, né? Legal. Estamos chegando ao final do nosso Impulsiona. Eu quero agradecer a você, René, Rafa, por terem vindo até aqui, aceitado o convite. Eu achei muito legal esse papo sobre inovação e empreendedorismo. Vocês já participaram, eu participei do SW, não como participante ativo nas 54 horas, mas em outras posições ali. Eu vejo essa fala do René, ela é muito perceptível, né? É tudo alegria na sexta, como é que tu falou? Ódio no sábado. Ódio no sábado, mataram um negócio já lá às 3 da tarde do sábado, tem que resolver alguma coisa para domingo. E domingo é chegar e dizer, chegamos até o final. Alívio, com algo minimamente resolvido, ou com uma empresa empresa não, né? Mas com uma ideia, uma resolução de dor mais efetiva e tal, podendo talvez ser potencializada no futuro, impulsionada no futuro, né? Sim. Então, agradeço, muito obrigado por terem participado aqui conosco. Espero que vocês tenham curtido também, que o nosso papo tenha provocado, instigado, impulsionado a mentalidade empreendedora, a inquietação, né? O estranhamento, que você também possa pensar sobre isso, tudo que nós falamos aqui, e ver qual o seu papel ou qual o seu lugar. Obrigado por participar, por assistir, por ouvir, contribua, coloque seus comentários, sugira pautas, tudo que você achar relevante no universo da tecnologia, nós podemos trazer aqui, convidar pessoas especialistas como a Rafa e o René, que participaram aqui conosco hoje. Continue nos seguindo no @soft, nas mídias sociais, no YouTube. Acompanhe e também siga o nosso canal no Spotify, Impulsiona. Obrigado mais uma vez e até a próxima.